paz a você que está assistindo ao canal Lamparina Acesa. Nós estaremos hoje realizando o segundo vídeo da série Vida de Oração. Esse ano de 2022, nós iniciamos um ano realmente precisando de oração. Nós vemos nos noticiários, nas redes sociais, notícias sobre rompimentos de barragens, sobre inundações de cidades por causa das chuvas em excesso. Nós tivemos ali o rompimento daquela rocha Capitólio. Nós vimos aí a inflação crescendo cada vez mais e mais e o aumento também da contaminação aí pelo coronavírus. Então, mais do que nunca, nesse ano de 2022, ele precisa de intercessores. E nós temos que fazer uso dessa arma poderosa que Deus colocou à nossa disposição, que é a oração. A Bíblia fala sobre muitos homens de oração. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre Epáfras. Nós vemos Epáfras em 3 passagens bíblicas. Lá em Colossenses 1:7, depois Colossenses 4, de 12 a 13 e também lá em Filemão 1:23. Vamos estar ouvindo um pouquinho sobre o que Epáfras fez para ser considerado assim um homem de oração, um guerreiro de oração. Estarei lendo em Colossenses, capítulo 4, os versículos 12 e 13. Epáfras envia cumprimentos. Ele é um de vocês, um escravo do Messias, Yeshua, que sempre luta em oração a seu favor, para que fiquem firmes, tornem-se maduros e plenamente confiantes, à medida que se dedicam completamente à vontade de Deus. Pois posso testemunhar que ele se esforça muito por vocês, e pelos de Laodiceia e Hierápolis. Nós vemos que Epáfras era um homem que guerreava, lutava em oração, como fala o apóstolo Paulo. E ele tinha muitos motivos para isso. Epáfras, ele foi responsável pela evangelização lá no Vale do Lico, na Frígia, que era na Ásia Menor e que hoje em dia é a atual Turquia. E ele ali fundou 3 igrejas. Fundou a igreja de Colossos, a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. E ele tinha motivos para ser um homem dedicado à oração, um guerreiro em oração, se esforçar pelos membros daquela igreja, porque ali naquele meio estava sendo disseminado uma doutrina chamada, uma filosofia chamada gnosticismo. Gnosticismo é o mesmo que conhecimento. Essa doutrina dizia que o corpo era mau, o espírito era bom. Eles ensinavam que o conhecimento de Deus é que levava à salvação. E este ensinamento de que o que importa é nós cultivarmos o espírito e que o corpo é algo ruim, pecaminoso, maligno e que não tem importância, estavam também levando os irmãos da igreja de Colossos à imoralidade. Eles também negavam a humanidade de Cristo Jesus, de que Jesus não teve um corpo físico aqui na Terra, ele tinha mais um corpo que parecia físico, mas era um corpo espiritual. Isso levou a 2 doutrinas que também estavam sendo disseminadas ali, que era o docetismo, que dizia que negava a humanidade de Cristo, que dizia que o corpo de Cristo era um corpo espiritual, que ele não veio como um homem ao mundo. E nós vemos que isso é totalmente errado, porque as escrituras nos mostram. João fala que Jesus, o verbo veio até nós, ele se encarnou e se tornou um homem. E quando nós vemos também após a ressurreição de Jesus, o próprio Tomé achou que o corpo de Jesus não era um corpo, Jesus era um espírito, E Jesus falou assim para Tomé: olha, toca aqui, olha, minhas mãos, toca aqui do meu lado, tá vendo? Sou eu de carne e osso ressuscitado. E também esses ensinamentos resultaram em uma outra doutrina,
que é o ascetismo. O ascetismo dizia que nós temos que maltratar o nosso corpo, porque ele é pecaminoso, ele é mau, para que o nosso espírito seja elevado. Então, daí, eles começavam a ter certos tipos de comportamentos, como flagelar o corpo, fazer regimes, jejuns, que sacrificasse o corpo, faziam votos de pobreza, e por isso Epáfras era um homem que precisava combater realmente em oração todas essas heresias que estavam sendo disseminadas ali naquelas igrejas. E é por isso que Eduardo Bontes, ele fala, né, da questão, nesse livro dele, da oração como arma. Que nós possamos também, nos dias de hoje, combater as heresias, combater todo tipo de cilada e armadilha do inimigo através da arma da oração que o Senhor Jesus Cristo disponibilizou a todos nós. Os princípios básicos da oração para Deus. A oração deve vir em primeiro lugar. A oração é o reconhecimento da necessidade de Deus e o chamado por seu auxílio para suprir essa necessidade. O lugar e o valor da oração são o lugar e o valor de Deus. Dar o segundo lugar à oração é tornar Deus secundário nas questões da vida. Então, devemos buscar sempre, em primeiro lugar, a Deus. E buscar em primeiro lugar a Deus é também buscar priorizar a oração, para que depois todas as coisas possam ser acrescentadas. Coisas legítimas e certas podem se tornar erradas quando ocupam o lugar da oração. Às vezes nós priorizamos o nosso trabalho, nossa família e até mesmo o serviço eclesiástico. Mas nada deve tirar o nosso tempo de buscarmos ao Senhor em oração. Há uma frase que diz que quando nós oramos, Deus está agindo. Isso é uma verdade. A oração faz Deus trabalhar com relação a todas as coisas pelas quais oramos. Enquanto o homem, em sua fraqueza e pobreza, espera, confia e ora, Deus se encarrega do trabalho. Há uma música, um cântico que diz que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho e o meu é descansar em mim. Nós possamos sempre nos lembrar disso em nossas orações. E também é um apelo a Deus para intervir nos assuntos da vida pelo bem daqueles por quem oramos. É nós intercedermos um pelos outros. Deus é reconhecido como a fonte de todo o bem e a oração implica que todo o bem está nas mãos dele para aqueles que clamam a ele em verdade. A necessidade de homens de oração. Homens de oração são os únicos homens nos quais o Espírito Santo habita, pois o Espírito Santo e a oração andam de mãos dadas. A Bíblia já nos manda nós nos enchermos do Espírito. Nós só possamos ser cheios do Espírito se buscarmos a Deus em oração. O Espírito Santo nunca desce sobre homens que não oram. Ele nunca os enche, nunca os capacita. O Espírito habita somente em uma atmosfera de oração. Os homens que são tão necessários nesta era da igreja são aqueles que aprenderam a lição da oração, que a aprenderam de joelhos, da necessidade e agonia de seu próprio coração. A necessidade de Deus de homens que oram. Os homens que Deus deseja devem trabalhar na oração
assim como trabalha com o seu chamado terreno. Nós não devemos negligenciar em nossas orações. Devemos, da mesma forma que nós buscamos as coisas para a nossa vida, como o trabalho, o alimento, nós também devemos buscar a oração. Eles devem prosseguir na oração da mesma forma que fazem com os seus objetivos seculares. Temo que muito do serviço da igreja esteja em mãos de pessoas para as quais o quarto de oração é algo totalmente desconhecido. Cristãos que não oram. Como é importante para o nosso crescimento espiritual a oração. A vida do cristão verdadeiro, isso é algo imprescindível. A voz dos filhos é doce para Deus. Ele ama ouvi-los orar e não pode ficar mais feliz do que em responder às suas orações. Mesmo que a resposta seja uma resposta negativa ou ainda espere, mas Deus sempre responde. A oração é filha da graça, e a graça tem como objetivo o homem por inteiro e cada um dos filhos de Deus. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer orando por Ele sem aquela necessidade ou preocupação de acabarmos logo aquele momento com Deus para estarmos assim fazendo as outras coisas do dia. Não, Ele nos quer por inteiro. E nada, não importa o que seja, pode ocupar o lugar da oração. Nada pode justificar a negligência na oração. Isso é o principal, primeiro em importância e primeiro em relação ao tempo. Então, logo de manhã, nós devemos buscar o Senhor. A Bíblia traz vários exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo, indo logo pela manhã buscar o Senhor, buscar o seu Pai em oração. Nós devemos também seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Buscarmos logo pela manhã a Deus em oração. Depois, ao longo do dia, todas as coisas serão acrescentadas. Ah, como são raros os homens de oração hoje em dia. Não há persistência mais urgente na Bíblia do que a orientação para que os homens orem. Nenhum princípio é inculcado com mais força do que eles devem orar sempre e sem desanimar. Nos nossos dias, há a profunda necessidade de uma geração de homens e mulheres de oração, por meio de quem Deus pode trazer seus maiores movimentos mais plenamente no mundo. O Senhor, nosso Deus, não se limita a si mesmo, mas é limitado em nós, por causa da nossa pequena fé e fracas orações. Às vezes nós não recebemos porque pedimos mal, porque não sabemos orar e porque a nossa fé é fraca quando nós oramos. Aí fica uma reflexão. Na igreja, na escola dominical, em casa, temos graduados na escola da oração? O ministro e a oração. O fator mais importante entre todos os outros fatores na preparação do pregador é a oração. Antes de tudo mais, ele deve ser um homem cuja especialidade é a oração. Um pregador que não ora não pode ser definido como tal. Ou ele perdeu o chamado, ou Deus falhou gravemente chamando-o para o ministério. As coisas principais devem vir em primeiro lugar. E o item número 1 no preparo de um ministro é a oração. Orem continuamente, é o toque da trombeta para os pregadores do nosso tempo. Será que hoje em dia os pregadores que nós vemos na mídia são realmente homens de exemplo de oração? Eles estão sendo conhecidos pela sua fortuna, pela sua intelectualidade, pela sua eloquência, mas não por serem homens de oração.
a falta de oração no púlpito. Este não é o momento para métodos diplomáticos nem para pregações sentimentalistas. Esse não é o momento para bancar o cavaleiro como pregador e nem para vestir o manto do estudioso no púlpito. Se a oração for deixada de lado, o pregador não passará de um conferencista, político ou professor secular. O que o distingue de todos os outros que falam em público é a oração. E como a oração está relacionada a Deus, isto significa que o pregador tem Deus com ele, ao passo que outros oradores não precisam de Deus com eles para tornarem efetivas suas mensagens públicas. Como ele pode entregar uma mensagem legítima sem ter sua fé vivificada, a visão iluminada e o coração aquecido no quarto de oração com Deus? Portanto, a oração deve necessariamente vir com o pregador em sua mensagem. A intelectualidade pura é a única qualificação para outros oradores. A espiritualidade que nasce da oração pertence ao pregador. Então, o pregador que não ora, ele traz mensagens mortas e gera cadáveres espirituais na igreja. Equipamento da oração para pregadores. O Espírito Santo se faz necessário, somente ele pode equipar o ministro para a sua difícil tarefa e responsabilidade no púlpito e fora dele. Que os pregadores de hoje possam ver que sua grande necessidade é receber poder do alto e que essa necessidade só pode ser assegurada pelo uso dos meios da graça determinados por Deus, o ministério da oração. Paulo, em Efésios 5:18, nos fala para enchermos do Espírito. E nós só podemos estar cheios do Espírito se nós orarmos. O clamor do pregador: orem por nós. Quão pouco a igreja entende a terrível responsabilidade ligada ao serviço e obra do ministro. Como esses homens precisam das orações daqueles aos quais ministra. E quem deveria estar mais pronto para essa oração do que o povo de Deus, sua própria igreja? E isso só pode ser feito por homens de oração que, estando em harmonia com os seus ministros, não cessam de levá-los em oração diante de Deus. Nós devemos estar orando por todos os homens. E isso inclui os pastores das nossas igrejas e suas famílias. Uma igreja de oração gera uma atmosfera espiritual muito favorável à pregação. É preciso oração no púlpito e nos bancos da igreja para tornar a pregação impressionante, doadora, de vida e salvadora. A palavra de Deus está inseparavelmente ligada à oração. Tanto os bancos como o púlpito estão juntamente envolvidos na questão da pregação. É uma parceria. O pregador precisa orar para trazer o alimento espiritual para a igreja. Da mesma forma, a igreja precisa também orar pelo pregador para receber esse alimento espiritual que é a pregação, que ela irá ouvir do pregador. Por isso que é uma parceria. Ainda lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 11, Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus. Precisamos realmente estar preparados para a batalha espiritual do dia a dia que nós enfrentamos. E para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do inimigo e tantas situações adversas que acontecem conosco e também no mundo. E uma dessas armas que nós devemos tomar é a oração. A vida individual do cristão, sua salvação pessoal, os benefícios cristãos pessoais têm sua existência, seu florescer e sua frutificação na oração.
Por isso que também Paulo ainda fala lá em Efésios, capítulo 6, lá no versículo 18, nós devemos estar orando em todo o tempo, com orações de súplicas e no Espírito, e também vigiando. Então, este é o momento de nós nos apossarmos dessa arma poderosa que Deus colocou em nossas mãos, que Deus colocou à nossa disposição, que é a oração. E para você que quer saber um pouco mais como guerrear em oração, eu indico este filme, Quarto de Guerra. Este filme fala sobre a oração e como combater em oração. E você pode adquirir este filme tanto em DVD como também de graça lá no YouTube. Vale a pena assistir.